de vocês, viu? Bom, hoje é segunda-feira, então você sabe que é o dia do quadro Os Seus Direitos. E no quadro de hoje, então, nós vamos falar sobre os direitos dos consumidores, mais voltado aí para a questão imobiliária. De repente, você já fez alguma reserva de um imóvel pela internet e aí, quando foi até o local, não encontrou o que estava esperando, o que foi combinado. Pois é, então, nós vamos falar mais sobre isso com o advogado Bruno Frias, que mais uma vez veio aqui para nos atender. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado, é sempre um prazer. Imagina. Então vamos lá, bom, nosso WhatsApp está aberto para você, 98405-2073, o Facebook também estou acompanhando aqui, o Ver Mais Oeste, e o telefone fixo, 3319-2500, vai mandando pergunta, pode participar como você quiser, tá? E aí, doutor, então, quero passar alguns dias lá no litoral, né, e vou dar uma olhada nos sites lá. O que eu tenho que observar? Fotos muito bonitas, né? Escolho por ali. Mas e daí? O que eu tenho que observar para começar? Tá, primeiro tem uma questão legal aí, né? Existe uma lei específica que fala das locações, que é a Lei 8.245 de 91. E lá no seu artigo 48 e seguintes ele fala da locação para temporada, né? Então o que seria essa locação para temporada? Seria uma locação de algum imóvel, né, de no máximo até 90 dias para utilização para lazer, estudos, cursos, capacitações, enfim, qualquer destinação temporária que não ultrapasse os 90 dias. Uhum. Em regra, as relações de locação, elas são regidas por esta lei e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Então existe uma grande discussão, um grande embate se, em caso de locação, aplica-se ou não o Código de Defesa do Consumidor para essas relações, né? O posicionamento majoritário hoje é que não aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e aplica-se a Lei 8.245. Entretanto, se tratando de locações por temporada, né, principalmente no que tange a arrombamentos e furtos, o Poder Judiciário tem aplicado sim o Código de Defesa do Consumidor. Mas o grande problema, né, não é os furtos em si, né, mas sim você locar imóvel que muitas vezes não existe ou que é muito diferente daquilo que você espera, justamente como você falou, que as fotos sempre são bem ornamentadas, com uma luz específica, um Photoshop aqui, o outro ali, e acaba mostrando um imóvel muito mais bonito, às vezes maiores, com piscinas, e chegam-se lá, e não é bem aquilo que estava nos sites, enfim, em qualquer outro veículo de comunicação. E daí faz o quê, doutor? Chegando lá, não era aquilo que eu quis? O ideal, né, é você fazer isso através de imobiliárias, tá? Porque daí, além do proprietário do imóvel, passa a ter esta responsabilidade também a imobiliária, ou por sites, mas por sites que sejam confiáveis. Mas daí como é que eu vou saber que esse site é confiável? Se você hoje tem as ferramentas na internet, ela tá aí, se você pesquisar pela internet pelo nome do site, né, ou até mesmo pelo imóvel, pela cidade, a gente aqui, por exemplo, que vai muito para o litoral aqui de Santa Catarina, sempre tem algum amigo, algum conhecido que é de lá, né, tentar pedir para ele verificar se realmente o imóvel existe, se o imóvel é daquela forma. O ideal seria verificar o imóvel antes. Só que como não dá em todas as relações, não dá para que isso seja feito, tentar pedir para algum amigo ou se certificar realmente, né, preferencialmente locando de uma imobiliária ou de sites confiáveis, né? Os sites maiores normalmente são mais confiáveis e possuem até seguros, né? Tanto para quem está alugando como para quem está... para quem é o proprietário do imóvel, né? E os hotéis também, né? Que daí os hotéis já é uma relação um pouco menos tortuosa nesses casos, né? E a responsabilidade passa a ser totalmente do hotel. Às vezes considera o preço, né? Vai pelo menor preço e acaba caindo numa cilada. Mas se eu chegar lá, doutor, e não for, procura a polícia, Procon? O ideal é procurar a polícia para antes de qualquer outra coisa, fazer um boletim de ocorrência, tá? Fazer um boletim de ocorrência onde vai ser relatado, né, tudo aquilo que aconteceu, de quem alugou, se foi por telefone, qual é o telefone, se foi por e-mail, qual foi o e-mail, se foi por site, qual foi o site, né? O ideal é ter toda essa relação também documentada. Por exemplo, eu entrei em contato e vou fazer a locação.
essa troca de e-mail, se for via e-mails, que isso seja armazenado, seja guardado. Se mandar fotos via WhatsApp, que essas fotos também sejam salvas, para que possa realmente comprovar ou que o imóvel não existe, que alugou, né, e ele não tinha, ou que realmente as especificações do anúncio, da oferta, era bem diferente daquelas encontradas no momento em que chega lá. E uma precaução, né, só que também é um pouco difícil, seria deixar para pagar apenas quando entrar no imóvel. Só que normalmente eles pedem um valor de entrada. Tentar negociar o menor possível a título de entrada e faz o pagamento na hora que entra no imóvel, depois que fizer todas as especificações. Que tipo de crime é esse, doutor? Quem aluga, quem oferece o imóvel e não entrega o vai caracterizar o estelionato, tá? Aí, claro, depende se tem mais participantes ou não, né? Mas, em regra, seria o estelionato e além da responsabilidade criminal, as pessoas também podem buscar responsabilidade civil, né? São duas coisas diferentes, né? Se eu cometo um crime e desse crime, né, eu também trago prejuízos a outra pessoa, além de responder criminalmente pelo crime, né, pela tipificação penal que foi infringida, também vai ser condenado, né, desde que faça a prova de todos os danos, né, danos morais e materiais que aquela pessoa teve. Por exemplo, eu fiz um aluguel, eu aluguei uma casa em que pagaria R$300 a diária. Cheguei lá, a casa não existia, eu era muito aquém daquilo que eu esperava, daquilo que era anunciado, e por conta disso, de já estar numa data festiva, eu só encontrei uma diária de R$700. Por exemplo. Então, isso vai ser um dano material causado por uma ilicitude da imobiliária ou do proprietário do imóvel. Então, isso seria o dano material e também todo aquele transtorno de você chegar com a família, né? Eu coloco, por exemplo, no meu caso, normalmente a gente sai e chegamos de noite, de madrugada, com crianças, né? Aí você chega, às vezes não tem local disponível, causa todo um transtorno psicológico que é o dano moral também.